capítulo 1, João capítulo 1, versículo 1. Diz assim: a encarnação do Verbo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Olha aí, ó. No princípio era o Verbo. Quem era o Verbo? Jesus Cristo. Verbo é palavra. Verbo é palavra. Então no princípio ele era palavra, Jesus. E o Verbo estava com Deus, ou seja, Jesus estava com Deus, a palavra estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo era Deus. O Senhor Jesus sempre foi Deus. E quando chegou o tempo dele passar aqui pela terra, ele na essência, subsistindo em forma de Deus, quer dizer, na essência, ele sendo Deus, sempre foi Deus. Ele era visto, foi reconhecido pelo mundo como um homem, foi reconhecido como figura humana. Todos que olhavam para o Senhor Jesus viam um homem, comum. Poucos o reconheceram ele como homem de Deus. Alguns o reconheceram como profeta, e outros até diriam que ele era louco e estava o quê? Endemoniado. Ele enlouqueceu e tem demônio. Alguns falavam isso. Mas mesmo ele estando em carne aqui nessa terra, ele sempre foi Deus, nunca deixou de ser Deus, sendo ele santo, perfeito, sendo ele o todo-poderoso, grandioso Filho do Deus Altíssimo. Então diz no princípio ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Versículo 2: ele estava no princípio com Deus. Ele estava no princípio com Deus, no começo de tudo. No princípio ele estava com Deus, quer dizer, no começo de tudo, de todas as coisas, ele estava com Deus. Estava com Deus. O Senhor Jesus foi a primeira obra de Deus. Jesus Cristo foi a primeira obra de Deus, a primeira feitura de Deus. Depois vieram todas as outras coisas, mas a primeira obra preciosa que Deus fez, que Deus realizou, foi o Senhor Jesus. Muito antes de haver os planetas, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Olha que forte, todas as coisas foram feitas por intermédio dele.
e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Está vendo? Ele teve participação da existência de tudo que existe. O Senhor Jesus participou e estava com o Senhor, com o Pai, quando o Pai fez todas as coisas. Quando Deus fez o céu, o sol, as estrelas e todos os planetas, o Senhor Jesus estava com ele. Quando Deus fez os anjos, os exércitos dos céus, Jesus Cristo estava com ele. Quando Deus fez os rios, os oceanos, os animais, Jesus estava com ele. Então ele participou de tudo, da criação, da formação de todas as coisas. Nada do que foi feito se fez sem ele. Olha no quadro: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Está vendo? A vida estava nele, a vida está no Senhor Jesus. Estava e está nele. Portanto, quem tem o Senhor Jesus tem vida, e quem não tem Ele não tem vida, está morto. E há tantas pessoas que permanecem na morte, mesmo depois de que Jesus tenha feito tanto por toda a humanidade, por todos os viventes, mesmo depois que ele tenha pago tamanho preço por todos, há tantas pessoas, milhares de pessoas espalhadas por esse mundo afora, que preferem permanecerem na morte. Estão mortos espiritualmente, porque a pessoa que não se envolve com Deus, que não crê no Senhor Jesus, que não faz uma aliança com Ele, que não se apega a Ele, que não se rende a Ele, essa pessoa está morta. Está morta. Está nas trevas, na escuridão, está perdido. Pode ser quem for, pode ser quem for, não interessa a raça, não interessa a escolaridade, a formação, não interessa se tem condições financeiras, de qual classe a pessoa é, ou seja, se ela não se envolve, não busca, não se apega e não permanece apegada ao Senhor Jesus, essa criatura está na morte, está morta, espiritualmente falando. Pode ser quem for, pode ser uma pessoa famosa nesse mundo, na sociedade, pode ser bem conhecida para o mundo, para a sociedade, mas para Deus está morta. E o que é que mais vale a pena? Estar vivo para esse mundo
e morto para Deus, ou está vivo para Deus e está morto para esse mundo, morrer para esse mundo? Estar vivo para Deus, obviamente. Então veja aí, vamos prosseguindo no 5. A luz resplandece nas trevas. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Então veja aí, a luz resplandece nas trevas. Quando a pessoa busca, faz uma aliança, se envolve com o Senhor Jesus, então a luz entra na vida dela, a luz entra na casa dela, a luz entra nos caminhos dela. Então, se a luz entra, quando a luz entra, a luz de Deus, a luz do Senhor Jesus, quando essa luz entra, as trevas desaparecem, a escuridão, as trevas desaparecem, somem, porque a escuridão, as trevas, elas prevalecem, ela atua aonde está faltando a luz. Porque se a luz se ocultar, então aparecerão as trevas, surgirão as trevas. Porque as trevas, elas só aparecem na ausência da luz. Se não existe luz, aí surgem as trevas. Quer dizer, se na vida da pessoa, se na vida do ser humano, Jesus Cristo não estiver habitando ali, então é porque a vida daquela pessoa ali está cheia de trevas, de escuridão. Mas se ela fazer uma aliança com Ele, se ela se voltar para Ele, se envolver com Ele, então aquelas trevas desaparecem e a luz brilha na vida dessa pessoa. Glória a Deus. Por isso Jesus disse lá, aqui mesmo em João 6 ou 7, ele falou que Jesus é a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo. E ele disse o que? Se alguém me segue, não andará nas trevas, pelo contrário, terá luz da vida. Amém? Então veja aí, amados, a pessoa que segue o Senhor Jesus, que tem o Senhor Jesus, que crê no Senhor Jesus, essa pessoa tem luz. A luz brilha na vida dela, resplandece na vida dela. Aí prosseguindo, vamos lá no 6. Diz assim, houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João Batista. Versículo 7. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Olha só, este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Deus enviou João Batista para pregar o Evangelho a todos, para que pelas pregações, pelos ensinamentos de João Batista, todos viessem a crer no Senhor Jesus.
Mas infelizmente não foi assim. Nem o próprio Senhor Jesus não conseguiu convencer a muitos. Você veja que muitos, os que ouviram as pregações dele, chegou um momento que eles provaram que não creram nele. Porque muitas pessoas que creram nele, entre aspas, que receberam milagres, que receberam bênçãos através do ministério dele aqui na terra, quando ele foi preso, fugiram, ficaram com medo. E muitos outros depois estavam lá no meio da multidão gritando: crucifica-o, gritando. Então você veja que muitas pessoas, eles creem, dizem que creem, mas da boca para fora. Aí prosseguindo, vamos lá, diz assim, versículo 8: ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Glória a Deus. Olha aí, Jesus é a luz. João Batista não era a luz, mas ele veio para que testificasse da luz. A luz é Jesus, e quando a pessoa busca Jesus, crê no Senhor Jesus, então a vida dessa pessoa passa a ter luz, passa a ser iluminada. A claridade do Senhor brilha, resplandece na vida dessa pessoa. E no mundo, como está esse mundo? O mundo pecaminoso, um mundo corrupto, um mundo transgressor, um mundo de iniquidade, o qual está à nossa volta. Então, a única luz que resplandece, que brilha mesmo nesse mundo, é a luz do Senhor Jesus. Quando ele está fazendo parte, está habitando na vida de alguém, então a vida desse alguém brilha, a vida desse alguém resplandece. A vida dessa pessoa passa a iluminar não só a ela, mas a muitas pessoas que estiverem à volta dela. Então, a recomendação do Espírito Santo a todos é que nós busquemos a luz, que nós venhamos a transbordar da luz que é o Senhor Jesus, para que a nossa vida venha brilhar, venha resplandecer e iluminar a vida de muitos outros, de muitas pessoas. Porque quando a pessoa está cheia do Senhor Jesus, então a vida dela está cheia de luz. E a vida dela estando cheia de luz, então essa luz iluminará a muitas outras pessoas. O problema é que ao invés das pessoas buscarem a luz, muitos preferem buscar o mal, buscar as trevas, se encherem das trevas, do ódio, da maldade, do pecado, se encherem do orgulho, da jactância, se encherem de tudo que é mal. Porque quando a pessoa busca
as coisas desse mundo, então ela começa a se encher do que é mal. Ela se enche de trevas, porque o ódio é trevas, a mágoa é trevas, a maldade é trevas, a malícia é trevas, o pecado é trevas, a mentira é trevas, a infidelidade, a traição, tudo isso é trevas. E infelizmente são essas coisas que prevalecem na vida de muita gente. Por isso há muitas pessoas que sofrem por causa disso. Não tem paz, não é feliz, não vive tranquila, porque a vida é cheia de trevas. Mas aqueles que buscam o Senhor Jesus se enchem de luz. E quando a pessoa se enche de luz, ela se enche de tudo que é bom, do amor, da misericórdia, da bondade, da verdade, da fidelidade, da obediência, da santidade, da pureza, da alegria, da felicidade, da prosperidade e de tudo o que é bom, porque tudo que é bom vem de Deus. Prossigamos no versículo 10. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Olha só, o Verbo estava no mundo, Jesus Cristo. A palavra estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Para um momento, preste atenção. O Verbo, Jesus Cristo, que é a palavra, estava no mundo. O mundo todo foi feito por intermédio dele. Tudo que existe foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Esse mundo que não o conheceu são as pessoas, a humanidade. A humanidade não conheceu o Senhor Jesus. E hoje, será que a humanidade o conhece? Será que a humanidade conhece a Deus hoje? Infelizmente, não. A maior parte não o conhece, porque até cristãos, até crente, muitos ainda não o conhecem, não conhecem o Senhor Jesus ainda. Imagina os discípulos que andavam dia e noite com Jesus. Teve uma vez, uma fase, isso já tinha uns 3 anos mais ou menos, mais de 3 anos, que Jesus estava aqui na terra no meio deles. E eles, numa certa ocasião, demonstraram que não o conheciam, que não conheciam o Senhor Jesus ainda. E Jesus falou para um deles assim: Filipe, há tanto tempo estou convosco que não me tendes conhecido? Quem vê a mim vê o Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai. Filipe falou: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta.
aquilo ali aborreceu de tal forma o coração do Senhor, que ele estava ali 3 anos e pouco com eles, e eles ainda não o tinham conhecido. E hoje é a mesma coisa. E eles ainda estavam 3 anos e pouco. E hoje em dia que tem cristão, tem crente que está 5, 10 anos dentro de uma igreja e não conhece o Senhor ainda. E qual as características de alguém que não conhece o Senhor? Como se revela isso? Como se mostra? Quando a pessoa se apavora, quando ela fica desesperada diante de alguma situação difícil que possa sobrevir contra ela, e ela entra em desespero, ela se apavora, ela fica aterrorizada com aquilo ali, essa é uma das características de que ela não conhece o Senhor ainda. Porque ela se apavora, ela fica com medo. Isso prova que ela não conhece o Senhor Jesus, ela não conhece a Deus ainda. Porque aquele que conhece o Senhor, essa pessoa pode se deparar com qualquer situação adversa, qualquer situação difícil mesmo, qualquer adversidade, qualquer luta, qualquer deserto, qualquer tipo de provação que ela possa enfrentar nessa terra. Uma pessoa que conhece o Senhor de verdade, ela não se apavora, ela não se desespera, ela não se preocupa, ela não fica com medo, porque ela sabe que o Deus que ela crê, que o Senhor que ela crê, já tem a solução preparada, já tem a saída, já tem a resposta, já tem a fórmula de como resolver aquele problema que sobreveio contra ela. Amém? Então veja bem, a pessoa que conhece a Deus, ela não se apavora. Quando os discípulos entraram em desespero lá no meio do mar, quando veio a tempestade, e eles estavam no barco, ali eles provaram mais uma vez de que não conheciam o Senhor Jesus. Quando a pessoa entra em desespero diante de um problema, ela prova que não conhece o Senhor, ela mostra. Por exemplo, nós enfrentamos uma fase difícil aí há pouco tempo, que foi a fase da pandemia, do coronavírus. Nessa fase aí, muitas pessoas que se diziam cristãos mostraram e provaram que não conheciam o Senhor, porque entraram em desespero, se ausentaram da igreja, se fecharam, se trancaram e tomavam banho de álcool em gel. Tinha gente que despejava na cabeça e fazia escorrer até os pés. Essa ficou boa. Então veja como é que eu andava com 2, 3 máscaras, de medo de acabar rasgando uma e ficar sem. Imagina. Então veja a preocupação, o medo, o desespero. Essa fase aí, para quem conhece a Deus, não mudou nada, não mudou nada. Para mim, para nós, não mudou nada.
máscara só foi usada, no meu caso, quando era obrigatório entrar em algum lugar, um comércio, alguma coisa. Mas as pessoas vivem com medo. Esse é o problema. Então veja que Jesus, quando Ele está na vida da pessoa, essa luz dele reflete, brilha, resplandece. E quando o Senhor está na vida da pessoa, a presença do Senhor, a participação dele ali na vida dessa pessoa, transmite para essa pessoa coragem, ânimo, disposição, segurança, valentia, intrepidez, autoridade. Transmite para essa pessoa segurança, paz, alegria, tranquilidade, sossego, estabilidade. Ela sabe que, independente de circunstâncias, independente de fases que ela terá que passar, Deus está na vida dela e ela é mais que vencedora. Então, para que temer? Para que se preocupar? Para que se desesperar? Quando a pessoa se desespera, ela demonstra a característica de que não conhece a Deus. E quando o médico revela o exame, então o resultado do exame, e o resultado não foi nada bom, e o médico transmite isso para ela, e ali, se a pessoa não confia verdadeiramente em Deus, ela se apavora, começa a chorar, acabou a vida dela, acaba o dia dela. Ali, metade da pessoa já morre. Mas o que confia no Senhor, o que está envolvido com Deus, aquele que tem uma aliança, um pacto com o Senhor Jesus, esse se mantém tranquilo, esse se mantém em paz. E a pessoa que está à beira da falência, se ela não confia em Deus, não tem uma aliança com o Senhor Jesus, ela entra em desespero. Olha o que está acontecendo no mundo inteiro. O planeta está sendo abalado com tsunamis, enchentes, terremotos, tornados, guerras, milhares de pessoas morrendo e outras perdendo tudo que têm. Se essas pessoas não buscam fazer uma aliança com o Senhor, então, mesmo que ela permaneça viva depois disso, ela permanece na morte. Na verdade, tudo isso que está acontecendo é o cumprimento da palavra, porque é o princípio das dores. E isso é uma demonstração da ira de Deus contra algumas nações. Então tudo isso é para acontecer. Vamos ler mais um versículo. O mundo, essa parte aqui, ó, o mundo não o conheceu. O conhecer, para um pouquinho aí, amados. O conhecer o Senhor é confiar no Senhor. Conhecer a Deus não é olhar para uma estátua, para uma imagem,
e falar: esse aqui é Jesus, eu conheço ele, ó. Nada disso. Isso aí é besteira. O conhecer o Senhor é confiar nele, é crer nele, é saber que ele cuida de tudo, é saber que ele está no controle da nossa vida e de qualquer situação que possa vir contra nós. Ele está no comando, ele está cuidando de tudo. Por isso a palavra diz em Salmos 37: descansa no Senhor, confia nele, porque tem fase na nossa vida, amados, tem situação que nós temos que passar, que você só vai permanecer na fé, você só vai permanecer crendo em Deus, você só vai permanecer na presença de Deus, se você verdadeiramente provar que você conhece o Senhor. Se você conhece a Deus, se você conhece o Senhor Jesus, então você supera qualquer situação, qualquer fase da vida. O conhecer a Ele é o que nos dá segurança. O conhecer o Senhor Jesus é o que nos dá coragem, é o que nos tranquiliza. O conhecer o Senhor é o que nos faz dormir em paz. Porque a pessoa que não conhece a Ele, qualquer coisa, ela entra em desespero. É assim ou não é? Então, veja bem, o conhecer o Senhor é o que garante tudo. É o que nos dá coragem, valentia, ousadia, intrepidez. É o que nos faz avançar. É o que nos impulsiona a seguirmos em frente, a permanecermos na fé. É o conhecer a Ele, é o que nos faz vencer todas as coisas. Agora, se a pessoa não buscar a conhecer o Senhor, ela não poderá vencer as lutas. Ela não poderá vencer os nossos adversários, que são os demônios e muitas outras coisas, o mundo. E o mundo não o conheceu, e hoje são milhares de pessoas que não conhecem a Deus ainda. Aquele que não conhece não vence o mundo, nem as coisas que há no mundo, não vence problema nenhum, inimigo nenhum. Agora, os que conhecem a Deus vencem sempre. Versículo 11: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Jesus veio para o que era seu, para nós. Ele veio para a humanidade. Ele veio para a humanidade, e os seus não o receberam. Rejeitaram o Senhor. Assim como hoje muitas são as pessoas que não o recebem. Pelo contrário, rejeitam o Senhor, rejeitam a palavra do Senhor, rejeitam a palavra, rejeitam os ensinamentos do Senhor, rejeitam os conselhos do Senhor. Muitos o desprezam. Aí no 12 diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder
de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Amém? Olha aí, repetindo: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, presta atenção, amados. Todo aquele que recebe o Senhor Jesus, que aceita o Senhor Jesus, esse recebe o poder, de serem feitos filhos de Deus. Todo aquele que recebe Ele, qualquer pessoa que receber o Senhor Jesus, aceitar o Senhor Jesus na sua vida como seu único Senhor e único Salvador, fazer uma aliança com Ele, fazer um compromisso com Ele, se envolver com Ele e permanecer com Ele, então essa pessoa recebe dele o poder de ser feito filho de Deus. É a única fórmula, é o único jeito de se tornar filho de Deus, é recebendo na vida da pessoa o próprio Filho de Deus, crendo nele, crendo no nome dele, confiando nele, fazendo com ele uma aliança. É o único jeito, é o único meio, é a única fórmula da pessoa se tornar filho de Deus, é o recebendo, aceitando ele, a palavra dele, entrando em aliança com ele, crendo no nome dele, crendo. Só assim a pessoa se torna filho de Deus, porque qualquer pessoa recebeu o Senhor Jesus, aceitou ele, então nesse momento a pessoa faz uma aliança com ele, faz um pacto com ele. E por intermédio disso, ela recebe dele o poder de ser feito filho de Deus, uma filha de Deus. Caso contrário, é impossível a pessoa se tornar filho de Deus. Porque todas as pessoas, toda a humanidade, não são filhos de Deus, são filhos da carne, são filhos da carne. Filhos de Deus é outra coisa. A humanidade não sabe disso, a maior parte da humanidade não tem o conhecimento disso. Por causa da ignorância, muitos são os que dizem o quê? Que todo mundo é filho de Deus. A pessoa pode viver uma vida errada, uma vida perversa, uma vida de iniquidade, uma vida de injustiça, uma vida pecaminosa, transgressora, e a pessoa fala o que? Eu sou filho? Filho de Deus? Aonde? Não, filho de Deus, para a pessoa se tornar filho de Deus, é só ela recebendo na vida dela o Filho de Deus, aceitando a Ele. E essa condição que Deus estabeleceu para se tornar filho de Deus, que é aceitar o Filho dele, que é aceitar o Senhor Jesus, essa condição que Deus estabeleceu
Não basta a pessoa falar, eu aceito Jesus na minha vida. Falar da boca para fora, todo mundo pode falar. Qualquer pessoa pode falar, eu aceito Jesus na minha vida. Mas esse aceitar não é somente falar, mas é demonstrar que a pessoa aceitou a Ele, demonstrando dia após dia, através da comunhão com Ele, através da obediência da palavra, através da prática da palavra dele, através do cumprimento da palavra dele. A pessoa demonstra se aceitou a Ele ou não, porque o aceitar não é da boca para fora, é com as nossas atitudes, é com os nossos procedimentos, é com a nossa convivência no dia a dia que nós provamos se o aceitamos ou o rejeitamos. Porque como que a pessoa diz hoje que aceita o Senhor Jesus e amanhã ela está praticando a perversidade aí fora, mentindo, roubando, odiando, fazendo mal para os outros? Então não aceitou coisa nenhuma. A pessoa prova que o aceitou é quando a pessoa muda, quando a pessoa demonstra essa mudança, quando a pessoa mostra verdadeiramente que Ele está fazendo parte da vida dela todos os dias. Glória a Deus. Quer dizer, a pessoa todos os dias se empenha em fazer a vontade dele, se empenha em agradar a Ele, em fazer a vontade do Senhor. Então presta muita atenção, amados. Prosseguindo, diz assim, versículo 13: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, mas nem da vontade do homem, mas de Deus. Olha aí, os que recebem o Senhor, esses aí, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus, da vontade de Deus. Os que recebem o Senhor Jesus, esses nasceram da vontade de Deus. Foi da vontade de Deus que nós nascimos de Deus, que recebemos o Senhor Jesus, que fomos escolhidos pelo Senhor Jesus, que estamos com Ele e Ele está conosco. Foi da vontade de Deus que estejamos aqui. Foi da vontade de Deus que estamos ouvindo essa palavra, esses ensinamentos dele. Aí diz assim, no 14: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E o Verbo, ou seja, a palavra, Jesus Cristo, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como do unigênito do Pai. Glória a Deus. Então Jesus habitou entre nós. Hoje nós somos mais privilegiados ainda do que os daquela época. Hoje nós somos mais privilegiados porque hoje Ele habita em nós, Ele mora em nós. Ele fez de nós, do nosso coração, da nossa vida, a morada dele. Você é morada de Deus. Nós somos
moradas do Senhor Jesus. Então, amados, o conselho de Deus, o conselho do Espírito Santo é esse: busque a luz, se envolva na luz de Deus, transborde a sua alma, o seu coração da luz de Deus. Receba Jesus Cristo na sua vida, aceite Ele, aceite a palavra dEle, se envolva com Ele, porque esse é o único meio, é o único caminho de você se tornar um filho ou uma filha de Deus. Caso contrário, esqueça. A pessoa vai permanecer filho da carne, da vontade da carne, da vontade do homem. Filho de Deus é outra história. Só se torna filho de Deus aquele que recebe o Senhor Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, como Filho de Deus, e crê no nome dEle, confia nele. Aí essa pessoa recebe o poder de ser feito filho de Deus. Amém?